me colocar de pé, orando. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, diante de Ti damos graça, Pai, pelo privilégio de podermos estar diante da Tua face mais um dia, Pai, da qual Tu, Pai, nos dá. Um dia no qual, Pai, nos colocamos diante da Tua face, Pai, nos reunimos, Pai, no Teu santo nome, Pai. Não estamos aqui por causa do glória, mas estamos aqui porque Tu, ó Senhor, é o motivo, Pai, de nós estarmos aqui, Pai, de nossa vida, Pai. Por isso, Pai Santo, neste dia de hoje, Pai, fala conosco, Pai, através da Santa Palavra, através dos louvores, Pai, que possamos, Pai, aprender e compreender a Tua Palavra, Pai, assim como Tu tens revelado a cada um de nós, Pai, que verdadeiramente o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos ensinar todas as coisas, Pai. Não estamos aqui para falar de Jesus, estamos aqui para que o Jesus fale conosco, Pai. Não estamos aqui para fazer a Tua obra, Senhor, Pai, mas estamos aqui para que Tu faça a obra, Pai, em nossas vidas e assim possamos, Pai, prosseguir, Pai, e permanecer no caminho, Pai, ante a Tua face, em nome do Senhor Jesus Cristo. Damos-Te graça e entregamos nossas vidas, Pai, diante de Ti, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Amém e amém. Amém, amados. Vamos estar louvando, adorando ao Senhor. Amém, em nome de Jesus Cristo. Deus, privilégio que podemos estar na casa do Senhor. Se o olhar, Senhor, igual
eu não engrandecerei e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Amados, nessa segunda-feira, o culto pela manhã foi uma grande bênção e, para dizer a verdade, esse estudo que nós temos tido durante todos esses dias, eu particularmente estava me sentindo perdido, porque eu não conseguia compreender o que o Espírito Santo estava querendo ensinar. Eu não sei se os irmãos lembram a respeito de que Deus havia falado a respeito de 4 estágios também, que por muitas vezes nós passamos, alegoricamente foi utilizada até mesmo a cruz, que por muitas e muitas vezes nós passamos, as 4 pontas, e da mesma forma o Espírito Santo, ele trouxe o mesmo entendimento. Se os irmãos lembrarem comigo agora, o primeiro estudo, depois dessa sequencial que teve, foi um estudo voltado ao chamado, o chamado, quando o Senhor chama a gente. Então, o Senhor veio falar sobre o chamado. O segundo estágio que o Senhor Jesus Cristo ele fala, que a palavra de Deus nos fala, trazia sobre o que mesmo, pessoal? Ouvir. Ouvir a voz de Deus, que foi ministrado na semana passada. Não sei se os irmãos também lembram. Ouvir significava caminhar, significava obedecer e significava cumprir. 3 estágios referentemente a isso. E aí o Senhor, na segunda-feira, o Senhor começou a ministrar através de diversas situações que aconteceram, e nós que estamos na presença do Senhor, nós compreendemos que todas as coisas que acontecem em nossas vidas, mesmo na igreja, acontecem com um propósito determinado. Então, com todas as situações que vieram acontecendo durante esses dias, então Deus, na segunda-feira, Deus me trouxe entendimento e revelou literalmente, o terceiro e o 4º estágio na sequencial, que o terceiro fala a respeito de compromisso e o 4º, juízo. E por muitas e muitas vezes, quando nós falamos a respeito do que simboliza o compromisso de estar na presença, estar e cumprir a vontade de Deus, nós falamos a respeito do ouvir existe aqui a sensibilidade, o bom pastor, o Senhor é o bom pastor, Ele é a porta, as ovelhas entram por esta porta, João 10, que foi começado a ministrar em cima disso. E aí nós falamos a respeito da sensibilidade, que as ovelhas ouvem a sua voz e elas o seguem, o caminhar com o Senhor, o andar com o Senhor. E aí nós, o segundo estágio foi o que? Obedecer. Nós falamos a respeito de Saul, da qual deixou de seguir ao Senhor. O que aconteceu? Ele ouviu a voz do povo, ao invés de ouvir a voz de Deus. O que aconteceu? A palavra mostra bem claramente que ele foi o quê? Ele foi tirado e foi levantado outro. Quem? Davi. Porque a palavra do Senhor fala aqui, o profeta
Samuel, segundo a vontade de Deus, fala que o quê? Obedecer é melhor do que sacrificar. E aí então, por fim, falava a respeito do cumprir. E alegoricamente nós temos as viagens de Paulo, né, que cumpriu a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É que realmente nós viéssemos a falar. Como podemos, né, deixar de falar o que vimos e ouvimos? Foi a palavra que foi ministrada. Espero que todos lembrem. Se não lembrarem, faz uma recapitulação lá na página, né, que já está postado lá. E é algo assim maravilhoso. Por quê? Deus começou a mostrar a sequencial então. Que sequencial? O que simboliza, na realidade, nós, a partir desse estágio, que é, primeiramente, o chamado. O Senhor Jesus Cristo nos chama, assim como chamou Pedro, largando todas as coisas, e outros que chamaram, também foram chamados, e largando todas as coisas, foram seguir o Senhor Jesus Cristo. Né? Ou seja, foi uma opção das nossas vidas. Agora o Senhor fala diretamente e nós ouvimos a sua voz e temos sensibilidade de então seguir e obedecer ou não obedecer. E aí nós temos o que? A partir deste momento que nós ouvimos a voz de Deus, nós passamos para um outro estágio. Que estágio é esse? É o estágio então agora de nós termos um compromisso para com Deus. Abre comigo lá no livro de Mateus 3. Não foi a base utilizada na segunda-feira, mas hoje eu tive uma tarde prazerosa com Deus, uma tarde prazerosa mesmo, por estar ali, me deleitando mesmo com a presença de Deus. Eu acredito que literalmente Deus revigorou as minhas forças e Ele já está nos preparando, amados, para o que vai ser a vigília a partir de semana que vem. E amados, pode ter certeza absoluta que vai ser uma grande bênção tudo que Deus vai fazer nesta vigília. Então olha só aqui, vamos ler a partir do capítulo, vamos ler a partir de Mateus 3, né? Diretamente todo o capítulo nós vamos ler e nós vamos entender o que significa o quê? Cumprir, ter um compromisso para com Deus. Então fala assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste, pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Glória a Deus. Eu quero ressaltar aqui este versículo de número 15, 3,15, que fala assim, ó: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. João Batista, vamos curvar nossa cabeça?
Pai, diante de Ti, eis-me aqui na condição de homem limitado que sou, declaro como homem nunca fui, não sou e jamais serei, Pai, mas ante a Tua face, Pai, através do Espírito Santo, Pai, a qual escolheu a igreja, Pai, a Tua noiva, Pai, para habitar, Pai, como templo, morada e habitação do Espírito Santo. Neste momento declaramos o Deus Todo-Poderoso que era e que é e que sempre serás. Cremos que a luz de Cristo está aqui, logo as trevas não podem estar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, as trevas já estão dissipadas, Pai. Então, somente a Tua luz, Pai, esteja resplandecendo no nosso meio e que haja a compreensão do Espírito Santo sobre nossas vidas, em nome santo do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, então nós vamos começar agora a entender aqui a primeira coisa. Nós vemos João Batista, ele e o Jordão. E ali o profeta Isaías fala que é a voz que clama no deserto, endireitai a vereda. João Batista, na realidade, não era ele o Cristo. E tanto que alguns perguntaram a ele, és tu o Cristo? Se não. Ele falava que após ele haveria de vir alguém que batizaria com Espírito Santo e com fogo. Então nós vemos aqui Jesus Cristo indo ao encontro dele. E quando o Senhor Jesus Cristo vai ao encontro dele, João, ele nega batizar ao Senhor Jesus Cristo. Ele nega. E o que significa negar? Negar, na realidade, significa não cumprir. Agora vamos entender o seguinte: nós paramos de cumprir, que é ouvir a voz de Deus. Agora nós vemos aqui, amados, que Jesus Cristo fala para ele assim: convém cumprir toda a justiça. Ele diz assim: convém. Amados, isso não é uma exigência, mas convém cumprir a justiça. Ou seja, qual era a justiça? Então nós na segunda-feira aqui, o Espírito Santo falou poderosamente no nosso meio, e nós vamos começar a compreender. Amados, eu quero perguntar para a igreja, assim como nós perguntamos na segunda-feira: Jesus Cristo, ele tinha um compromisso com quem? Com quem Jesus Cristo tinha um compromisso? Jesus Cristo, no jardim do Getsemane, ele estava, a sua alma estava aflita, e ele fala assim: Pai, se puderes, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E eu pergunto, com quem o Senhor Jesus Cristo então tinha um compromisso? Com quem? Com o Pai. Jesus Cristo, ele tinha um compromisso com o Pai, simbologicamente também, né? Com o Pai. E tendo um compromisso com o Pai, não era a vontade dele que sobressairia, contrariamente à vontade do Pai. Ele fala assim: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Se puderes, afasta. Isso é uma condicional. Mas importava, era necessário que Cristo padecesse por nós, para que o juízo e a justiça de Deus se cumprissem. Agora, é interessante que aqui nessa palavra, quando o Senhor Jesus Cristo fala a João Batista, ele fala: convém para cumprir toda a justiça, né? Existe um cântico, um louvor, e a palavra que também fala a respeito, a palavra de Deus fala a esse respeito, fala assim, a respeito da justiça de Deus, que nós fomos feitos justiça de Deus, né? Agora, de que forma eu e você nós viemos literalmente, amém, ter uma vida, ter a justiça de Deus feita em nossas vidas? Jesus Cristo, ele tinha um compromisso com o Pai. E lá no livro de Gênesis 3, quando o homem peca, e aí a palavra do Senhor fala que ele se da sua semente levantarei um que lhe pisarás a cabeça, porém tu lhe ferirás o calcanhar. Alegoricamente essa palavra viria dizer a respeito de quem? Do Senhor Jesus, que haveria de vir, e ele pisaria a cabeça da serpente, que simboliza o quê? A morte para nós, que estava delegada por causa da lei, e
ele seria ferido, moído. Isaías 53 seria moído, ferido pelas nossas, pelas minhas, todas as nossas transgressões, ele levou sobre si, e ele foi dito, disseram dele, ferido, aflito de Deus, mas ele foi moído por minha, por tua, por nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras fomos sarados, a palavra do Senhor. Aí a palavra do Senhor ainda traz uma outra alegoria. Jesus Cristo, naquele momento que ele diz, é necessário, convém cumprir toda a justiça de Deus, ele foi batizado. O batismo, como todos nós passamos pelo batismo das águas, né? E quando nós passamos pelo batismo, nós sabemos que o batismo é um simbolismo. E que simbolismo que primeiramente é anunciado no batismo? Vida ou morte? Batismo primeiramente simboliza vida ou morte? Morte. Porque a partir do momento que nós somos imersos, nós estamos declarando que morremos então para o velho eu. E no momento que nós somos emergimos, somos levantados, significa que nós nascemos então para uma nova vida, como o que? Parte agora do corpo, membros do corpo de Cristo. Ou seja, voltamos para a vida que está aqui em Cristo Jesus. Só que o Senhor Jesus Cristo fala que convém fazer isso, para que a justiça se cumprisse. Ou seja, ele falou assim, naquele momento, e agora é como se, por muitas vezes, durante esses 2 estudos que nós tivemos do chamado do ouvir, para ser sincero à igreja, irmãos, eu estava sentindo, o Senhor está falando isso comigo, está falando com a igreja, mas Pai, eu não estou entendendo, eu não estava entendendo. 2 estudos que se passaram e eu não estava entendendo o que o Espírito Santo queria falar. E aí o Espírito Santo foi revelar na segunda-feira, de manhã cedo aqui, é uma bênção de segunda-feira, né? E o Espírito Santo começou a falar, compromisso. Mas eu falei assim, Pai, não estou entendendo ainda, o que o Senhor quer falar conosco? Aí ele falou assim, um estágio. Um estágio para quê? Para que também todos nós que escolhemos andar com Cristo, vamos seguir da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo fez, pelas mesmas pisadas que Cristo pisou, assim também nós pisaremos. Assim como Paulo foi imitador de Cristo, assim nós também somos imitadores de Cristo, somos iguais a Cristo, da mesma forma, seguindo, tomando cada dia a nossa cruz e negando-se a si mesmo e seguindo a Ele. Agora tem uma questão, amados, aqui muito importante. Quando Cristo então ele decide morrer e ele surge, a palavra do Senhor fala que então abre-se os céus se abrem, a glória do Pai vem e desce como forma corpórea sobre ele o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo que vem sobre ele, né, toma, né, entra, né, faz parte da vida dele, e aí diz a palavra do Senhor, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, a partir daquele momento, o Espírito do Pai, ele faz parte agora do mesmo Espírito do Filho. O mesmo Espírito que estava no Pai, é o mesmo Espírito que está no Filho. E este mesmo Espírito que estava no Filho, foi destinado a mim e a vocês, a nós, a Igreja de Cristo. É a mesma alegoria, só que nós vamos compreender aqui. E a partir do momento então, que Cristo, ele tem um compromisso. Ele firma um compromisso agora, porque o mesmo Espírito que está no Pai, agora é o Espírito que está no Filho. Então no livro de Mateus 4, no livro de Lucas 4, a palavra do Senhor fala o quê? Então o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, nós temos aqui uma alegoria que esse Espírito então pertence a Deus, né? Mas está no Filho. Então fala assim, então o Espírito Santo de Deus conduz o Senhor Jesus Cristo ao deserto para ser tentado por Satanás. Ou seja, o Espírito Santo nos conduz então agora para um momento, um estágio de provação. E todos nós somos provados. E somos provados aonde? Jó, ele dizia, aquilo que eu temia, foi isto que sobreveio sobre mim. E aí eu pergunto, qual é o meu, qual é o seu, qual é o nosso maior temor? Temor que eu digo, amados, não é medo, não é simplesmente medo, vai além disso.
Temor de perder a salvação, ou então temor então de minha casa, minha família, os meus, aqueles que eu amo perderem a salvação. Qual é o nosso maior temor? Só que a palavra do Senhor fala que aquele que, no Antigo Testamento, a respeito do temor do Senhor, e no Novo Testamento fala assim, aquele que está no temor, porque o amor perfeito, ele lança fora todo medo, todo temor. Agora, o amor perfeito. Agora, quando nós compreendemos então Cristo, ele sendo conduzido pelo deserto para ser tentado, aí nós temos então uma alegoria profunda que nós lemos na segunda-feira, e nós vamos ler hoje também a respeito do compromisso. Jesus Cristo tinha um compromisso com o Pai. E aí eu pergunto, o Pai tinha compromisso com quem, irmãos? Só o Paulo que não pode responder, que o Paulo estava aqui nessa vida. Com quem o Pai tem um compromisso? Com quem? E aí? Ninguém sabe com quem o Pai tem um compromisso. De uma forma, sim. Mas vamos colocar agora na segunda pessoa, né? Com Ele mesmo, concordo também. Concordo. Espiritualmente, se nós temos o discernimento do Espírito Santo, está certo com Ele mesmo. Agora eu pergunto, quem é Ele mesmo? Alegoricamente. Não, ainda continua sendo Ele mesmo. A palavra do Senhor fala assim, alegoricamente, eu vou trazer isso no mundo espiritual, porque o irmão falando agora, o Espírito Santo mostrou isso. A palavra do Senhor fala assim, não é bom que o homem esteja só, farei uma adjutora que lhe seja idônea, que esteja como que diante dele, e não serão um mais dois, mas uma só carne. Com quem o Senhor Deus tem um compromisso? Exatamente. Deus Pai tem um compromisso com a sua noiva. Deus Pai tem um compromisso com a esposa, né? O noivo e a noiva. Alegoricamente, o livro de Eclesiastes fala como o noivo anseia estar com a noiva, o esposo anseia estar com a esposa. Amados, Deus, Ele tem um compromisso para comigo e para contigo, da qual este compromisso levou a entregar o seu próprio filho lá na cruz do Calvário. Por causa de tamanho compromisso tal que Ele tinha comigo e com você, Ele não ousou dar a vida do seu filho como penhor em favor da minha, das nossas vidas. E o que Ele fez então? A palavra de Deus mostra que Deus, Ele aniquilou-se. O Senhor Jesus Cristo, por escolha própria, Ele aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, e não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo que ainda Ele tivesse esse poder. Ele não teve por usurpação. Por quê? Porque Jesus Cristo tinha um compromisso com o Pai, e o compromisso que o Pai tem comigo e contigo, ele é real. A palavra de Deus, ela não volta. A palavra do Senhor, quando ela é dita para nós, eu sou variável. A minha palavra, às vezes eu digo isso hoje, amanhã eu não cumpro o que eu digo. Mas quando Deus fala ontem, é como se Deus falasse hoje. Quando Deus fala amanhã, é como se Deus falasse hoje. O compromisso que Deus tem comigo, com você, com a igreja, é um compromisso real. E é esse terceiro estágio que o Senhor quer também que eu e você agora, nós venhamos a ter. Quantos de nós, quando casamos, vamos dizer assim, queremos o quê? Um compromisso. O símbolo da aliança no dedo simboliza o quê? Um compromisso de fidelidade, um compromisso de estar junto na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, tantas e tantas coisas, e tantos votos são ditos por muitas vezes no casamento. Agora, este compromisso, o homem natural, nós homens naturais, por muitas vezes nós somos falhos. Agora, Deus, Ele nunca vai falhar. Agora, a questão é, como Deus Ele se porta contra essa questão? Agora nós vamos. Aqui nós vemos, no livro de Mateus 3, nós vemos o próprio João Batista falando para quem? Para os fariseus saduceus, que viam e dizendo o quê? Raça de víboras,
né? Ele tratava com autoridade, por quê? Porque ele dizia: quem, né, presumais em vós, mesmo dizendo, temos por pai Abraão. Amados, não é por justificação nossa, mas pela justificação de Cristo Jesus em nossas vidas, o compromisso que nós temos. Agora vamos lá para João 6. E amado, João 6, mas falou tão poderosamente na segunda-feira, amados, e foi maravilhoso. Por quê? Porque aí nós começamos a compreender esses 4 estágios: o chamado de Deus, o ouvir de Deus, o compromisso com Deus, e por fim, depois do compromisso, vem o juízo de Deus. Amados, e aí cumpre a vontade de Deus. Amados, vamos estar lendo todo o contexto aqui também, para que a gente possa entender. Aqui fala a respeito da multiplicação dos pães. Então olha só: depois disso partiu Jesus o outro lado do mar da Galileia, que é Tiberíades, e a grande multidão seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelo que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-os, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, e 5 pães de cevada se sobejaram aos que haviam comido. Olha só, agora nós vamos compreender aqui, amados, quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo fazendo a multiplicação dos pães, primeiramente nós temos uma alegoria: 5 pães e 2 peixes. Isso tudo, na realidade, a nível número, se a gente meditar profundamente na palavra de Deus, a gente vai começar a compreender, né, o que Deus tem para cada um de nós. Nós vemos que o número 5 é o número de ministério, nós vemos que 2, né, é o que Deus tem instituído, amados. De que forma para cada um de nós? Nós temos o número 7, perfeição de Deus, né, 5 e 2, 7, e depois nós temos que sobejaram, foram 12. Para cada um de nós, 2 concertos: o antigo e o novo concerto, a lei e a graça. 7 é a perfeição de Deus. A lei tinha que vir primeiro para que a graça pudesse o quê? Abundar em nossas vidas. Nós entendemos isso. Agora, nós vemos que ao final de tudo isso sobra-se 12 cestos ainda. E 12 cestos, amados, é o que o Senhor Jesus Cristo deixou, o chamado, né? Aí nós começamos a compreender aquele que o Senhor Jesus Cristo enviou. Ele enviou 12, ele enviou 70 depois, e daí por diante nós vamos compreender. Isso aqui fica para outra vez. Amados, agora vamos entender o seguinte aqui: recolheram-nos, pois encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Olha só, o povo, segundo o que ele havia feito, então o que? Queriam engrandecer a ele. E quantas vezes, quando nós temos, né, o que fazer, como fazer, nós somos engrandecidos por muitas vezes. Só que não é isso que Deus tem para mim nem para você. Aí vem a concepção de que o compromisso que o Senhor Jesus Cristo ele tinha não era com os homens, mas primeiramente
com Deus. O compromisso que Jesus Cristo tinha, ele poderia ter até desistido. Ele não desistiu. Por quê? Por causa da vontade do Pai. O Pai dele, ele fez o que, amados? Ele ouviu, ele obedeceu, ele esperou e ele cumpriu. Ele tinha um compromisso vivo com o próprio Pai lá no céu. Por isso ele sabia que aquela hora, aquele momento não era o momento dele se tornar rei. Então, o que acontece então? Agora vamos entender isso aqui. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e entrando no barco passaram para o mar em direção de Cafarnaum. E era escuro e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 e 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se de um barco, temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. Agora olha só. Jesus é o pão da vida que diz aqui, né? Então, assim, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, aquele povo que tinha comido no dia anterior, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graças. Isso tudo é uma alegoria, pessoal. Mesmo a graças que Deus dá, que o Senhor Jesus Cristo dava naquele ato, é que ele estava satisfeito em cumprir o que? A vontade do Pai. E quantos de nós, eu e você, damos graça a Deus em todas as coisas? Quer mais, quer mais, quer passar qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Ali em 1 Coríntios 10, 31. Quantos de nós temos o mesmo conceito? Quantos de nós estamos preparados para, indiferentemente da situação que sobrevenha, eu tenho um compromisso com Deus? Amados, hoje em dia isso é muito comum, até no livro lá que nós mencionamos, fala que o tempo se mudou-se. Até mesmo com a entrada da nova ordem mundial, fala a respeito que antigamente as pessoas casavam, se ficavam a vida toda. Agora não, casou, não deu certo, não gostou, separa. É assim. Não existe um compromisso vivo, não existe um compromisso real. Muitas vezes nós não estamos dispostos a abnegar a nós mesmos, a abnegar a nossa vontade. Depois nós vamos ler aqui mais para frente. Olha só. E fala assim: vendo pois a multidão, Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram, eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Dura é escutar a verdade por muitas vezes em nossas vidas. Dura é às vezes que nós por muitas e muitas vezes agimos e Deus fala por nós diretamente. Amados, uma coisa eu coloco diante de toda a igreja, amados, eu sempre digo e sempre vou continuar dizendo: se eu atrapalho a obra de Deus, que Deus me tire e coloque um outro que seja melhor. Mas Deus conhece o coração de cada um e Deus poderia ter me tirado há muito tempo. Agora, vamos entender da mesma forma o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele não estava ali para cumprir o que os homens queriam. Não era isso. E isso veio uma compreensão do Espírito, porque por muitas e muitas vezes nós achamos que Cristo simplesmente ele entregou a vida, não é? Por quê? Por amor, por tudo isso? Não. Antes de tudo, o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida porque ele tinha um compromisso vivo para com o seu Pai. Ele tinha um compromisso vivo para quem representava ele, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E aí nós vemos aqui, Jesus Cristo falou que daí, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Quem selou ele? Deus Pai. Foi o próprio Deus Pai o selou. Aí que nós temos que entender o que ele estava querendo dizer a respeito do que simboliza fazer a obra, de cumprir a obra, de obedecer, de ouvir, de compreender e fazer a obra de Deus, porque a palavra do Senhor fala assim, olha aí, e Jesus respondeu e disse, olha aqui, ó, um pouquinho mais acima, 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Olha aí,
Porque por muitas e muitas vezes a indagação é essa. Então o que eu tenho que fazer? Tal e tal e tal. Amados, você tem que crer em Jesus Cristo. Nós temos que ter um compromisso vivo para com Cristo. E aí a palavra do Senhor fala o quê? Aí Jesus Cristo responde. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta. Não é a obra de Jesus Cristo. A obra do próprio Deus é esta: que creais naquele que Ele enviou. Esta é a obra de Deus, amados. Nós crermos no Senhor Jesus Cristo. E a partir do momento então que agora vamos entender isso aqui. Jesus Cristo tinha um compromisso com o Pai. O Pai tem um compromisso comigo. Amém? E eu, sendo igreja de Cristo, agora, a noiva, a futura esposa, estou destinada ao Pai. Destinada a quem agora? A Cristo Jesus. O Pai coloca diante de mim: você tem que ter um compromisso com Cristo, com meu filho, pois você é a noiva do meu filho, tu és a esposa do meu filho. E assim funciona, mas por quê? Porque nós temos que compreender que não é pelas obras que nós fazemos, amados, mas pelo que está dentro do nosso coração. E aí a palavra continua dizendo aqui, aqui ó, olha só como é que é o coração deles. Fala assim, ó: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Olha só: nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, e deu-lhes de comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade, eu vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois o Senhor dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Que maravilha essa palavra. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Olha aqui, eu quero que vocês entendam isso, amados. O compromisso: não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, papai. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amados, os homens que estavam no deserto e comeram o pão e o maná, que foi dado por Deus, sim, como o próprio Jesus Cristo diz, esses comeram e contudo morreram. Mas aquele que come do pão e do sangue do Cordeiro, este jamais morrerá. O Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitará no último dia. É a promessa que Ele tem para nós. E aí a palavra do Senhor fala assim, no versículo número 40: murmuravam, ao coração do povo ainda, murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus? Aí agora já mudou, porque até então, enquanto ele multiplicou o pão, estava bom demais, era Rabi. Mas agora que ele traz uma palavra, o quê? Não é mais, não é esse qualquer um aí, né? Jesus, o filho lá do José lá, e da Maria, lá de Nazaré. Aí fala o quê? Cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, disse: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não procurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem de mim. Isso é importante, irmãos, porque foi uma das palavras que foi citada na semana passada. Todo aquele que ouviu, olha só, e aprendeu, vem de mim. Por que vem dele? Porque ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio, diz a palavra do Senhor. E aí a palavra continua dizendo aqui, ó, não, está escrito nos profetas, 46 mesmo, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade, eu vos digo,
que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este da sua carne a comer? Jesus, pois lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é caso de vossos pais que comeram mané e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga em Cafarnaum. Agora a pergunta é: onde Jesus Cristo disse essas coisas? Lá fora? Dentro da igreja. Dura a palavra, né? Dentro da igreja. E por muitas vezes nós não conseguimos reconhecer a voz de Deus. Dentro da igreja, o Senhor Jesus Cristo disse essas palavras para aquele povo. E aquele povo, amados, por isso que eu falo, irmãos, diante do Espírito Santo, que está na minha vida, assim, nas nossas vidas, como igreja de Cristo. Se alguma palavra proceder de mim, aqui no púlpito, Deus me tire. Deus me tire do pastorado, que Deus me corte. Mas se não for, que Deus honre também. Não porque eu sou, mas porque Ele é. E amados, nós temos que começar a compreender isso. Por isso, amados, uma coisa eu coloco: nós homens somos falhos. Só que o problema maior não é o pecado que está na minha, na sua, nas nossas vidas. Esse não é o maior problema. Sabia que não é? Não é o maior problema esse. O maior problema que existe por muitas vezes dentro dos nossos corações é o fato de que nós, por muitas e muitas vezes, estamos cumprindo a vontade de Satanás. E a vontade de Satanás é o que? É dividir a igreja. A vontade de Satanás, isso eu não falo em mim mesmo não, eu falo pela do Espírito Santo, é que haja uma separação do corpo de Cristo. Agora, se eu tenho sensibilidade de compreender e ouvir a voz do Espírito Santo, eu tenho que ter discernimento do que a palavra do Senhor fala. Amados, o nosso irmão estava falando a respeito do livro de Judas. O livro de Judas é outro livro, amados, que sabe, que Deus fala poderosamente. Abre comigo lá no livro de Judas, versículo número 3. Contra os ímpios e os falsos profetas. Amados, a palavra de Deus não fala que o pecador não herdará o reino dos céus. Está escrito isso na palavra de Deus? Está escrito isso? Se tiver escrito, por favor, me fale. Está escrito isso? Não está escrito isso. Os ímpios não herdarão o reino dos céus. Todo tipo de impiedade, isso sim está escrito na palavra do Senhor. Agora, olha aqui: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Isso é comum, é para todo mundo, não é só para um, não, é para todo mundo. Comum salvação. Tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para que este mesmo juízo. Aí, esta parte aqui deste livro faz analogia para o estudo que nós teremos, né, lá no dia 7. Isso aqui vai ser o primeiro dia da nossa vigília. Vai ser essa compreensão para toda a igreja, para todos os irmãos que estiverem aqui, porque é juízo de Deus. E aí nós vemos aqui: juízo, homens ímpios, ímpio é aquele que não tem piedade,
que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor, nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido, como aqueles ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Rejeitam as autoridades da qual o próprio Deus instituiu e vituperam, falam mal, maldizem. E aí, isso aqui não é pecado não, amados. Não está falando sobre o pecado não. Mas o arcanjo Miguel, que contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Arcanjo, como nós falamos aqui, é arque. E arque significa maior, ou seja, arque-anjo, anjo maior. A palavra do Senhor fala que o arcanjo Miguel, ele não ousou pronunciar palavra de blasfêmia não ousou pronunciar palavra de juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Lúcifer era um querubim ungido de Deus. Ezequiel 28 fala a respeito disso. Não ousou pronunciar, antes: o Senhor te repreenda. E isso sim, amados, está correto. Isso está correto. Agora nós temos que compreender: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles que entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano, prego de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando a si mesmo, sem temor. São nuvens sem águas levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E deste profetizou também Enoque, que foi falado do nosso irmão, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos. Quem? Os pecadores? Não, os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Isso aqui é importante, amados, porque eu meditei muito nessa passagem. Ele fala assim: esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais que não têm espírito. Amados, a palavra do Senhor fala que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Isso não está ausente de mim também não, amados. Não pense que mesmo eu sendo pastor, isso não pode acontecer comigo. Pode acontecer comigo. Se eu começar a falar mal do meu pastor, o pastor não está caindo, isso e aquilo. Ele pega e fica falando, pregando dessa maneira, falando dessa maneira, está errado. Eu estou indo contra o próprio Deus. E aí a palavra do Senhor mostra o seguinte, pessoal: divisões sensuais. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi o versículo 16, que fala assim: esses são murmuradores queixosos da sua sorte. É interessante pelo seguinte, porque fala assim: queixosos da sua sorte. E humanamente falando, vamos colocar assim, sorte é uma coisa boa, amém? Concorda comigo? Sorte não é uma coisa boa? Não é? Murmuradores queixando da sua sorte. Amados, é uma coisa que naturalmente nós homens, muitas vezes nós fazemos. Queixamos do que o Senhor nos dá. É bênção, mas depois vira maldição. Amados, não tem como as coisas, se é sorte, se é uma coisa boa, como nós vamos reclamar de algo bom que Deus tem nos dado? Amados, por muitas e muitas vezes, amados, eu lembro, na época que Deus permitiu que eu e minha esposa passássemos pela prova,
Nós compramos um carro de 50 mil ienes. Eu lembro disso, irmãos. 50 mil ienes. Deus abençoou. Eu não tinha dinheiro para abastecer o carro. E Deus supriu. E amados, aquilo foi uma bênção tão grande na minha vida. Mas eu vejo que por muitas e muitas e muitas vezes, Deus dá muito mais a nós. E ainda nós reclamamos. Murmuramos da nossa própria sorte. Murmuramos se temos uma casa assim. Murmuramos se a coisa está assada. Murmuramos se aquilo outro está assado. Amados, a questão é ter compromisso, é ir até onde o Senhor tem nos chamado e nós com sensibilidade ouvimos e cumprimos a vontade de Deus. Por quê? Porque muitos desses que falam em João 6 abandonaram. Por isso, amados, o Evangelho da Graça é muito mais difícil que o Evangelho da Lei. É, amados, não pense que não é não, porque é sim. Porque pelo Evangelho da Graça, a questão não é o pecado que nós fizemos, mas é a ofensa que nós fazemos a nós mesmos, ao corpo, às nossas vidas. A graça, amados, é quando nós convertemos em dissolução a graça de Deus. A palavra do Senhor fala a respeito disso. Que tiveram dura condenação aqueles que não obedeceram à lei, quanto mais aqueles que também, estando debaixo da graça, não viram, não entenderam isso, amados. Então olha que a palavra do Senhor fala, dizendo aqui, voltamos para João 6. Olha só, depois que ele diz aqui, ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Agora lá o versículo número 60, João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não crê, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Olha o que aconteceu. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com eles. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro. Isso foi uma resposta sábia. Isso, eu acredito, foi o que literalmente muda a história de Pedro. Porque Pedro, ele confessa que Jesus Cristo era o Filho de Deus, maravilha de Deus, né? Não foi, mas ele fala, Satanás, a parte de mim também, depois que ele fala assim, não vai acontecer nada contigo não, né? Mas ele diz aqui algo maravilhoso: para onde nós vamos? Só tu tens a palavra da vida. Aí eu pergunto, amados, quem nós estamos seguindo? Quem nós estamos? De qual autoridade que nós estamos? O que Deus colocou diante de nós? É verdadeiro? É vivo o que Deus falou para mim? Amados, eu não estou sendo hipócrita não, irmãos. E é verdade. Se um dia a autoridade que corresponde para mim hoje, as autoridades que estão sobre mim, amados, pastor Fernando, pastor Mamoro, são as autoridades que estão sobre mim. Se eles falarem: Rideco, fecha a igreja e vem embora, eu fecho e vou embora. Mas e os irmãos aqui? Não é responsabilidade minha, estou sendo sincero, porque uma autoridade acima de mim me colocou isso. Mas você faria isso? Lógico que não. Dessa forma não. Eu questionaria. Mas por quê? Amados, quando eu fui no Brasil, e XV estava comigo, ela é prova disso. Quando eu fui no Brasil, né, no primeiro dia, cheguei na sexta-feira, no sábado fui para a chácara com o Xizue, com as crianças. E aí eu sentei aos pés do pastor Fernando, minha esposa também, e ele começou a falar. Ele não sabe das coisas que acontecem aqui, mas ele falou assim: ó, o Espírito Santo me revelou todas as coisas que acontecem no Japão. E ele começou a contar.
caso por caso, caso por caso. Amados, o Espírito de Deus revela, mas não é porque nós somos, não. Não pensa, amados, nem o pastor foi levantado, né, porque ele é bom, não. Deus levantou o pastor por causa da igreja, por causa de vocês. E o mesmo livro, amados, se nós meditarmos na palavra do Senhor, amados, nós temos que compreender o que Deus colocou e a que fim colocou, amados. Compromisso. Eu tenho um compromisso vivo com a igreja, irmãos. Eu tenho um compromisso vivo. E eu tenho que entregar a minha vida em favor da igreja. Eu tenho que entregar a minha vida. Agora, o que é entregar a minha vida em favor da igreja? Amados, o dia que o Senhor Jesus Cristo ele vier, Ele não vai cobrar de você, vai cobrar de mim. Pode ter certeza absoluta disso. Por que o irmão estava assim, 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 assim? Ele vai perguntar para mim. É a cobrança. Então, eu, diante da igreja local aqui, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Então, eu tenho que zelar pelas coisas que são de Deus. E a palavra de Deus fala, muitos com essa palavra, por muitas vezes, eles vão embora. E para ser sincero para os irmãos, o Espírito Santo me revelou muitas e muitas coisas. Por isso que muitas e muitas coisas que, por muitas e muitas vezes, nós colocamos diante aqui da igreja, irmãos, colocamos para quê? Para que haja o quê? O mesmo Espírito. Eu sempre me regozijei e vou continuar regozijando, amados. Porque o que Deus falou assim, que você tem que estar forte. Porque se você fraquejar, porque tudo é um processo, irmãos. Entenda bem, tudo é um processo. Sabe como é que faz? Sabe como é que Satanás faz para atingir o pastor? Alguém sabe? Vou explicar para vocês. Hoje é estudo, né? Eu vou explicar para vocês. Ele não começa com o pastor, não. Nem com a esposa dele. Não. Ele começa assim, ó, lá de baixo. Ele vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, até atingir o pastor. O laço de Satanás na vida de alguém é a mesma forma. Não pensa que Satanás ele tem pressa de derrubar você, porque ele não tem. Ele pode demorar 20, 30, 40, 50 anos. O intuito dele é matar a sua vida e destruir a sua vida. Agora, se vocês ouvirem a palavra, obedecerem, cumprir, ter um compromisso vivo com Cristo, não é comigo não, irmãos. É com a palavra de Deus, porque eu estou junto com você com o mesmo preço, Ele nos ressuscitará no último dia. Essa autoridade que é nos dada, irmãos. Nós, como corpo e igreja de Cristo, o Senhor Jesus Cristo tem essa autoridade para cada um de nós, irmãos. Agora, nós temos que crer na palavra, porque Satanás, e aí Deus, hoje à tarde, fiquei a tarde inteira hoje orando para o Senhor. Fiz as minhas correrias à tarde, cheguei e fui para casa. Você sabe, quarta-feira eu vou embora, vou mesmo. Vou porque eu preciso ter o meu particular com Deus. Amados, me pus ali na presença de Deus e comecei a falar, Senhor, me revela, me mostra. Senhor, me revela, me mostra, Pai. E eu orei, Pai, se eu estou errado, Pai, me fulmina e me mostra, Pai. Porque eu não quero ser pedra de tropeço para a igreja. Agora, Pai, me confirma, Pai. E Deus mostrou o seguinte, falou assim, Dick, se você estiver fraco, toda a igreja vai ficar fraca também. Então você trata de se fortalecer, trata de se colocar no seu lugar, porque da mesma forma a igreja se fortaleça e aprenda. Então, amados, nós temos que observar e cumprir. Agora é o momento de compromisso com Deus. Por que o Senhor Jesus Cristo ele voltou ao nosso coração agora para essa vigília? O que é vigília? O que nós achamos que é uma vigília? Primeira vigília. Vigília, amados, era o turno da noite que cada guarda e cada soldado tinha que fazer no período de guerra. Vigília, amados, é o momento que nós estamos vigilantes, aguardando, esperando. Porque a palavra fala, ninguém sabe nem a hora e nem o dia em que o noivo quer ouvir. Mas o mensageiro, ele ouve-se a voz do mensageiro falando, eis que o noivo está vindo. Mateus 25, pode ler. É a voz do mensageiro. E quem que é o mensageiro, amados? Mensageiro é o pastor dele? Não, mensageiro é o Espírito Santo que usa sim a minha vida com a autoridade do Espírito para trazer para a igreja o que? Avisar, o noivo está chegando. E nós temos que estar preparados, amado, para quando o noivo chegar, para quando Jesus Cristo chegar, nós venhamos ir para com Ele e ser esposa dele. E aí se firma o compromisso.
não seremos mais dois, mas uma só carne. Cumpre a oração de João 17, porque assim como eu sou um contigo, Pai, assim também que eles sejam um comigo. A oração é a mesma, mas por isso que fala o quê? Então, com quem Deus tem um compromisso? Foi falado com Ele mesmo? Sim, com Ele mesmo. Alegoricamente, sim. Com Ele mesmo. Porque não seremos mais dois, mas uma só. E nós, a igreja, nós seremos um só com Cristo. Não somos ainda. Não pense que somos porque não somos. Seremos no dia que o Senhor Jesus Cristo vir buscar a tua igreja. E nós, ali então, concluirmos como esposa. Porque a palavra do Senhor fala o quê? No dia do juízo. Lá no livro de Apocalipse nós vamos ver na semana que vem. No dia do juízo. Quem virá é quem? O marido e a esposa. Já não é mais a noiva. É o marido e a esposa. Mudamos de configuração. Mudamos agora de classe. Então nós temos que estar preparados, amados, para o dia da vinda do Senhor. Então, amados, entendam isso bem. Não deixe que o inimigo faça no seu coração um montinho. Porque, por muitas e muitas vezes, amados, nós achamos que nós estamos, igual o pessoal fala, né? Um sapatinho sapatinho de algodão, sei lá como é que o pessoal fala, voando nas nuvens. Vai voar nas nuvens mesmo. Amados, nós temos que estar fundamentados e firmados na palavra do Senhor, amados. E amados, olha aqui, finalizando aqui. Respondeu, pois, Simão Pedro. Por isso que eu falo, essa resposta foi assim de arrebentar mesmo. Ele fala assim, ó, Senhor, para quem nós iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu Jesus, não vos escolhi a vós, os 12? Olha só, não escolhi a vós, os 12? Um de vós, aí ele fala, é o diabo. E dizia isso de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amados, eu, graças a Deus, já passei por essa prova, não quero passar mais nada. Deus me guarde comigo, mas se tiver que passar, eu passo, Pai, em nome de Jesus. Amados, a gente tem que entender isso, amados. Nós temos que preparar o nosso coração sempre estar preparados. Porque, amados, eu digo para os irmãos, o chamado que Deus tem para a vida dos irmãos, eu não estou colocando um só não, chamado mesmo. Jesus Cristo chamou a todos nós. Essa igreja não é uma igreja simples de membros comuns, não. Essa igreja aqui é uma igreja de obreiros. Por isso que não é qualquer palavra que vai para vocês não, pessoal. Não é palavrinha, não. Palavra de Deus para as pessoas, que não seria essa palavra, pode ter certeza absoluta. Nós que estamos fundamentados, temos um chamado, temos que ouvir a voz de Deus, não sermos como Saulo, para ouvir a voz do povo. Temos que ter um compromisso vivo para com Ele agora. E aí vem o juízo de Deus. Agora, esse juízo é temeroso? Não, ao contrário, não é temeroso. Para nós, juízo representa alegria. Por isso que a palavra do Senhor fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Porque eu temo o juízo se eu estou de forma errada. Foi isso que Deus mostrou. Mas se a partir do momento que eu estou fundamentado e creio nele, em Cristo, da maneira que a palavra me diz e me ensina, amados, você pode ter certeza que juízo para você simboliza a glória e o poder de Deus, amados. Juízo para você simboliza, amados, a presença plena, a união plena de Jesus Cristo com a sua esposa. Então nós temos que compreender isso, irmãos. É o estágio final que o Senhor quer nos levar. E amados, os irmãos sabem que, parei, terminei o tempo certo. Não terminei, não, tem mais tempo, não tem problema. Tem 20 minutos a mais. Mas Deus sabe, né? Hoje é quarta-feira, sexta-feira nós temos oração ainda, né? Sábado é Santa Ceia do Senhor. Amados, se esforcem, coma da carne e beba do sangue, né? Que não seja dura esta palavra, mas que seja a palavra de vida na sua vida e gere, mude, né? Que venha mudar, eu ia falar cambiar, que venha mudar a sua mente do que representa esse conceito, amados. Não é o pecado, mas à medida que a graça de Cristo entrar na sua vida, à medida que o poder de Deus
literal, está na igreja, amados, você pode ter certeza absoluta que pecado não permanece. Não permanece, irmãos. E pecado, o que a gente considera pecado, o que por muitas vezes para Cristo nem é pecado. Sabia disso? Amados, como Deus, quando nós nos colocamos diante do Senhor, o Senhor começa a revelar muitas coisas. E amados, eu vou orar. A partir de hoje eu vou começar uma campanha de oração comigo mesmo, mas em favor da vida dos irmãos. Eu vou orar para que Deus comece a revelar para os irmãos, em sonhos, em visões, que Deus mostre para cada um dos irmãos o que representa o juízo, a justiça, que não seja a compreensão humana, mas para que Deus revele para os irmãos, em visão mesmo, que Deus mostre, que Deus abra as portas espirituais, para que a gente possa compreender o que Deus tem reservado para nós, mas da mesma forma, para que a gente possa conhecer também o que por muitas e muitas vezes o inimigo em nossas almas permeia em nossas vidas, para tentar dividir o que Deus uniu. A palavra do Senhor falou que Deus uniu, não separe o homem. E isso é uma configuração, é uma alegoria também, a gente tem que entender isso. O que Deus uniu, não separe o homem. Então vamos estar fundamentados, unidos num só coração, numa só mente. Quebra toda e qualquer artimanha de Satanás, não aceita em nossas vidas, porque eu digo nossas, porque é em nós mesmos, porque eu quero continuar me gabando, aquele que se gloriar, glorie-se nisto e me conhecer, porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Jeremias 9:24. Amados, o Senhor se agrada não do rico, nem do sábio, nada disso. Ele se gloria naquele que busca conhecer ao Senhor. Nós queremos buscar conhecer ao Senhor e ter um só coração com Cristo Jesus e desfrutar das glórias. Gloriar o quê? Em conhecer a Deus e ser um só com Deus. Isso nós podemos gloriar de boca cheia. Por isso eu me glorio sim na nossa igreja, sim, e quero continuar me gloriando, porque Satanás não tem vez aqui não, irmãos. Em nome de Jesus, irmãos. Então vamos nos colocar na posição, vamos nos fundamentar, amados, em nome de Jesus Cristo. Amém? Coloque de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, Pai, cremos a Tua palavra e sabemos que Tu és real em nossa vida, Pai. Por isso, Pai Santo, fundamenta-nos agora na Tua palavra, que possamos ter um compromisso vivo para contigo, Deus Pai. Não é com o homem, Pai, é contigo, Pai. Não queremos tornar nós para trás, porque a Tua palavra mesmo diz, Pai, que a minha alma não tem prazer naquele que torna para trás, Pai. Pai, nós tomamos o arado para seguir adiante e não voltar para trás. Por isso, Pai Santo, fundamenta-nos, Pai, debaixo da Tua graça, Pai, debaixo do Seu amor, debaixo da Sua benignidade, Pai. Não estamos aqui, Pai, para brincar, Deus, Pai, mas nós estamos aqui para ter uma vida, Pai, reta diante de Ti, Pai. Bem sabemos que somos pecadores, Pai, mas sabemos que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Este sacrifício é válido aqui no nosso meio, Pai. Por isso não é o pecado que nos impede, Pai, de chegar a Ti, Pai, mas sim, Pai, o nosso coração que por muitas vezes, Pai, desvia-se, Pai, e tira o olho de Ti e esquece de cumprir, Pai, a Tua palavra, Pai. Por isso, Pai Santo, Pai, diante de Ti, rogamos como igreja, Pai, fundamenta-nos, Pai, no amor, na graça, Pai, e que estejamos juntos, Pai, neste dia, Pai, e em todos os dias, Pai, até a consumação, Pai, até o momento que Tu vires, Pai, buscar a Tua noiva, a Tua esposa, então. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, como diz o Evangelho, ministro a bênção, a Tua paz sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja, Pai. E, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, rogo agora, Pai, dê experiências com a Tua igreja, Pai. Que o Espírito de Deus, Pai, renove-se dia após dia sobre o coração do Seu povo e da Sua igreja, Pai. Que assim também, Pai, sejam abertos, Pai, os olhos espirituais, Pai. Que Tu, Senhor, Pai, possa revelar aos Teus filhos, Pai, através de sonhos, através de visões, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o mundo espiritual, Pai, e que Tu tens reservado para cada um dos Teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Teu juízo, Pai, esteja sobre nós sim, Pai, pois cremos, Pai, que juízo para aqueles que estão em Ti, Pai, é a Tua glória e o Teu poder, Pai, é a Tua graça e a Sua misericórdia, e nós cremos, Pai, por isso, Pai, estamos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai, que a Tua bênção, a Tua paz esteja com o Seu povo, com a Sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, amém e amém. Estenda suas mãos aos céus. E a graça abundante do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja não somente no dia de hoje, mas para todos sempre com toda a igreja, todos nós juntos em uma só voz, vamos dizer amém.
Amém. Deus abençoe e nós.